Intitulei esta comunicação, enfim, sobre Europa Ideia, Europa Construção, Tempos, Espaços e Atores. Como veremos, há aqui realmente percursos, há também imaginários, há efetivamente pessoas e ideias em trânsito. E assim faço jus ao tema geral deste encontro. E começo por uma afirmação de um ilustre historiador da construção europeia, mais do que da integração europeia, que é o professor da Sorbonne, Robert Frank. E em 2001 ele dizia-nos: l'histoire de l'Europe n'a en aucune façon une histoire de certitude. Elle est l'histoire de la question européenne, l'histoire d'un questionnement que l'historien doit constantement renouveler. Fim de citação. Esta relação da Europa-ideia, pensar Europa, Europa-construção, construir a Europa, e vou-me centrar sobretudo neste período a partir de 1919, praticamente até aos dias de hoje, procurando fazer sobretudo um balanço historiográfico. E verificamos assim que a história da construção europeia ultrapassa largamente a abordagem factual e institucional. Ela mostra que os esforços de unidade europeia encarnam numerosas tentativas, umas conseguidas, outras goradas, de dotar a Europa de uma certa arquitetura política, económica, institucional, cultural, mas também suscitam debates teóricos, debates ideológicos nos meios dos intelectuais, dos decisores políticos, dos industriais, dos sindicalistas, etc. Por tudo isto, há lugar a um confronto de projetos. Pensar a Europa é refletir sobre projetos de unidade política e económica para o velho continente, mas é também refletir sobre a ordem europeia, sobre a segurança europeia, sobretudo, como disse, a partir do fim da Primeira Guerra Mundial. É igualmente procurar raízes e as especificidades da identidade cultural europeia. É ainda refletir sobre o destino da civilização europeia, o seu declínio ou o seu papel no resto do mundo. Construir a Europa é consumar a ideia europeia já no domínio das realidades. É um processo complexo este, em que se utilizam métodos diversos, federais, confederais, comunitários, que obedece a agentes motores mais ou menos poderosos, o desejo de paz, a busca da prosperidade, a preservação de interesses nacionais, peso da opinião pública, e que faz intervir atores, e atores numerosos, intelectuais, políticos, economistas, grupos de pressão, meios económicos, etc. etc. Assim, o marco cronológico que me impus balizar para esta breve análise a partir de 1919 é indicador também da riqueza e da complexidade da história da construção europeia nos séculos XX e XXI. Em 1919, como bem sabemos, a Europa está enfraquecida por uma guerra fratricida, interroga-se sobre o seu declínio, o seu destino, que repousa sobre uma nova ordem estabelecida pelos tratados de paz, que vê no aparecimento da Sociedade das Nações uma nova organização internacional que procura europeizar-se cada vez mais. Claro que sabemos que também 1992 é um período também decisivo para a história do continente europeu, marcado pela queda do Muro de Berlim, 1989, ou pela unificação alemã, 1990, pela implosão da União Soviética, 1991, e 1992 é a data da assinatura do Tratado de Maastricht, cuja ratificação, sabemos, suscitou dificuldades, polémicas e, naturalmente, até uma profunda onda de europessimismo.
Façamos, portanto, um sucinto balanço historiográfico desses percursos, de alguns desses atores. A história da construção europeia, baseada em documentos de arquivo, cresce sobretudo a partir dos anos 70. Trata-se, pois, de um campo de pesquisas relativamente jovem, mas que tem vindo a suscitar, como bem se sabe, múltiplos e diversos trabalhos historiográficos. 3 abordagens principais se distinguem pela ordem do seu aparecimento no campo historiográfico. Primeira, uma narrativa de inspiração federalista. Segunda, a visão intergovernamentalista. E, por fim, a terceira, mais contemporânea, que procura ultrapassar os modelos e integrar a dimensão social no processo de integração europeia. Consideremos a primeira narrativa, a perspectiva federalista. E urge esta pergunta: qual a narrativa fundadora dos pioneiros da unidade europeia? As primeiras obras consagradas à construção europeia não são da mão de historiadores. Até por esta razão, os arquivos, na sua maior parte, os arquivos de documentação oficial, não estavam acessíveis nem disponíveis. Trata-se, portanto, de textos dos atores, repassados de idealismo, de finalismo, descrevendo a unidade europeia como uma necessidade histórica, defendendo até uma visão teleológica da integração europeia. Este anseio foi veiculado por muitos textos, por várias obras que foram publicadas ao longo da década de 50, 60 e 70, mas que marca, sem dúvida, profundamente a interpretação do processo de integração europeia. Os seus autores foram muitas vezes atores de primeiro plano dessa mística europeísta que marcou o espaço do velho continente sobretudo no pós Primeira Guerra Mundial e no pós Segunda Guerra Mundial. Sabemos como eram férteis os imaginários desses atores e desses projetos, dessa chamada génération de feu, sobretudo no período entre guerras. Lembremos, no pós-Segunda Guerra Mundial, um acontecimento importante, o Congresso de Haia, maio de 1948. Quem o organiza? Os federalistas. Organizam-no, são os seus mentores, os seus dinamizadores e os seus protagonistas. Entre eles, destaque-se, por exemplo, o suíço Denis de Rougemont, que escreve uma obra, ainda hoje, de referência clássica, sem dúvida, 28 siècles d'histoire, la conscience européenne à travers les siècles des iodes à nos jours. Isto publicado em 1961. E Bernard Voyen, francês, dá público em 1964 a Histoire de l'idée européenne, e o holandês Hendrik Brugmans dá público l'idée européenne em 1966. São federalistas convictos. Assim confessa Brugmans, notre travail est un acte de foi, autant en Europe qu'en l'histoire. Fin de citation. Et Denis de Rougemont. L'Europe a exercé dès sa naissance une fonction non seulement universelle, mais de fait universalisante. Le vrai moyen de la définir, c'est de la bâtir. Fim de citação. Para estes autores, o federalismo europeu estava em marcha, responsabilizam o enfraquecimento progressivo do Estado-nação, porque, a seu ver, ele conduziu a Europa ao caos durante a Segunda Guerra Mundial. Propunha-se então fazer Europa. E deste modo o Congresso de Haia representou, aos olhos dos federalistas, como disse, mentores deste mesmo Congresso, a grande ocasião. Porém, a grande ocasião perdida. E o criado
Conselho Europeu de 1949, exatamente no decurso ou na sequência do Congresso, encarnado pela Grã-Bretanha, foi desde logo reputado pela sua impotência. Depois, como sabemos, o Plano Schuman, de 1950, contém os germes de uma Federação Europeia. O projeto da Comunidade Política Europeia, 1952-53, é de inspiração federalista, suscita a esperança dos apóstolos da Europa Federada, mas tal projeto vai sofrer o desaire do insucesso da Comunidade Europeia de Defesa, 1954. É, então, que um grande número de federalistas vai optar pela via realista e não idealista, apoiando as comunidades europeias nascentes. E será o funcionalismo económico que lhes parece a única via que levará o progresso à unidade europeia. E desenvolve-se então uma narrativa hagiográfica dos primeiros tempos da integração europeia, povoada de heróis de um panteão federalista. Veja-se, por exemplo, Jean Monnet, ele que foi um precursor do federalismo, ele que em 1943 desejava a união dos povos da Europa numa federação, como dizia, numa entidade europeia. Mas o método que seguiu foi outro. Foi um método neofuncionalista que adotou, porque entendeu então que era o único motor na dinâmica da integração europeia. Convém também sublinhar que nestas mesmas décadas dos anos 50, 60, certos politólogos tanto de formação anglo-saxónica, se interessam pelo desenvolvimento das instituições comunitárias e vão teorizar sobre o método neofuncionalista. É o caso de Ernest Haas, que faz doutrina sobre esse processo, e um jovem politólogo americano, esse jovem politólogo americano, Haas, que vai permanecer em Estrasburgo, vai dar a público, em 58, uma obra célebre de Uniting Europe, Political, Social and Economic Forces. E o seu discípulo, Lindbergh, dá à estampa, em 63, uma obra também que explicita esse processo neofuncionalista. Desculpem. As teorias dos federalistas sobre a construção europeia foram igualmente analisadas por certos historiadores, nomeadamente historiadores alemães e italianos. Um dos primeiros é exatamente Walter Lippmann, que é um militante federalista, é membro da Europe Union, coube-lhe ser o primeiro titular da Cátedra de História Contemporânea do Instituto Universitário Europeu de Florença, criado em 1972, e este autor publica em 77 uma obra em alemão que me permito traduzir, Os Primórdios da Política da Integração Europeia, e vai dedicar o seu estudo essencialmente ao pós-Segunda Guerra Mundial, as raízes da integração europeia. Interessa-o, no entanto, analisando a sua obra, a história das ideias, as reflexões sobre os movimentos federalistas, muito mais do que as negociações intergovernamentais. E Lippmann lançou igualmente um trabalho magistral de edição de documentos relativos à história da documentação europeia e vai ser depois seguido por um seu discípulo, Wilfried Lott. O intuito desta publicação pode dizer-se que não foi plenamente atingido, porque se propunha divulgar, publicitar discursos, declarações, documentos, país a país, nomeadamente dos movimentos de resistência, dos movimentos militantes da integração europeia e até de comentários de historiadores profissionais. E essa obra, em 4 volumes, vem a público
mais tarde, já nos anos 80. A abordagem federalista é também representada na escola italiana, uma escola histórica influente que desenvolve a leitura dos historiadores sobre o processo de construção europeia. E nessa escola eu distinguiria alguns nomes. Um deles é Sergio Pistone, professor ainda hoje na Universidade de Turim, mas saliento ainda nomes como professores da Universidade de Siena, Ariano Lantuit, Daniel Pasquinucci, mas também da Universidade de Milão, Piero Graglia, ou da Universidade de Piemonte Oriental, Corrado Malandrino. Portanto, sem dúvida, a escola histórica federalista italiana é muito forte, exatamente neste período. E qual é a perspectiva intergovernamentalista? Que discurso é esse discurso realista? Vejamos quais são os primeiros analistas desta Europa realista. Como reação ao idealismo de muitos federalistas, há um conjunto de historiadores do mundo anglófono que se detém na explicação económica e nos determinantes intergovernamentais da história do processo de construção europeia. E o primeiro a desenvolver uma teoria sistemática é Stanley Hoffmann, professor de Ciência Política na Universidade de Harvard. A observar a política de Charles de Gaulle, a observar a paralisação das instituições comunitárias, sobretudo nos anos 60, Hoffmann deixa-nos uma obra importante e um artigo até sugestivo que intitulou Obstinate or Obsolete, publicado nos anos 60. E um outro historiador, importante sem dúvida, o britânico Alan Milward, desenvolve nos anos 80 uma visão realista, explicando que a criação das comunidades europeias não deve depender ou não deve proceder de um ideal, mas sim da vontade do Estado-nação, de cada Estado-nação, para consolidar as bases da sua legitimidade no período pós-Segunda Guerra Mundial. Este autor, Milward, é um reconhecido especialista de história económica, sobretudo a história económica da Segunda Guerra Mundial, e vai orientar toda a sua investigação e produção científica nessa área da reconstrução económica da Europa do pós-guerra. E publica várias obras, não vou aqui citá-las, seria demasiado fastidioso. Numa obra posterior, Milward reitera fundamentadamente a sua teoria de que a construção europeia é um processo essencialmente económico e não político. E quando alude, por exemplo, aos pais fundadores da Europa, a Spaak, Schuman, Adenauer, Gasperi e o Jean Monnet, ele sublinha esta ideia. Eles agiram em função do interesse nacional. Na mesma linha, poderemos citar uma historiadora britânica, Frances Lynch, que explana o comprometimento da França nesse processo de construção europeia, mas baseia a sua teoria, sobretudo, em determinantes de cariz económicos e não tanto políticos. Este discurso intergovernamentalista tem um ator importante num politólogo americano, Moravcsik, professor da Universidade de Princeton, que publica já em 1999 uma obra em que explica o sucesso e as razões do sucesso da comunidade económica europeia. E a sua teoria repousa nestes dois princípios essenciais. Por um lado, a construção europeia, que é e deve ser conduzida por cada Estado-nação, mas a principal motivação desses Estados deve ser essencialmente económica e, mais particularmente, acrescenta, de ordem comercial. E, a seu ver, são as relações comerciais, mais do que as políticas ou ideológicas, que devem fundamentar todo esse processo de construção.
Estudo importante este de Moravsky, que, no entanto, podemos dizer que é um estudo lacunar, dado que esse seu trabalho, essa sua obra, assenta sobretudo em obras secundárias, é muito feita na base de memórias, mais do que em trabalhos de arquivo. E um seu colega, também americano, John Gilligan, professor da Universidade de Missouri, é especialista da comunidade económica do carvão e do aço, e sobre ela publica uma obra em 2003 e desenvolve a sua teoria assente nestes dois pilares: liberalismo clássico em economia e o institucionalismo neoliberal em ciência política. A verdade é que estas obras fizeram época e foram realmente muito, tiveram até algumas reedições. Gostaria ainda de sublinhar como também em todo este processo a Escola Francesa de Relações Internacionais vai ter um papel importante, determinante, já a partir dos anos 50. Podemos dizer que a história das relações internacionais foi renovada exatamente pela Escola Francesa, sobretudo por Pierre Renouvin. Pierre Renouvin, que procurou ultrapassar a narrativa diplomática tradicional para integrar aquilo que ele chama forças profundas, forças materiais, mentalidades coletivas. Um outro historiador, bem conhecido das relações internacionais, que é exatamente Jean-Baptiste Diderot. Jean-Baptiste Diderot, que tem uma obra importante no domínio também da ciência política e vai dar particular atenção na sua obra àquilo que ele também designa por processos de decisão. E Diderot, podemos dizer que foi o primeiro a conduzir uma reflexão de como historiador na base exatamente da análise dos processos de decisão. Um outro colega de Diderot, Pierre Gervais, tem também um papel determinante nesta Escola das Relações Internacionais e dá à estampa, por exemplo, uma obra importante como esta, L'Europe, Histoire des Peuples. Realizaram-se, e por iniciativa desta Escola Francesa de Relações Internacionais, vários colóquios, e eu salientaria aqui a importância de três deles. Um realizado em 1982 em Sèvres, 1984 Augsburgo e em 1987 Florença. Porque desses colóquios resultaram publicações que tiveram um lugar assinalável na historiografia do processo de construção europeia. E a estes nomes associo novamente Robert Frank, mas também Franz Knipping, Joseph Becker ou o italiano Ennio Noff, que durante a década de 80, durante a década de 90 e alguns já nos anos iniciais do século XXI publicaram obras de reconhecida importância. Portanto, a história da construção europeia tornou-se progressivamente, nos anos 80, um campo de pesquisa privilegiado dos historiadores das relações internacionais. E estes historiadores das relações internacionais vão se centrar muito no papel dos decisores políticos, dos estrategas, dos diplomatas, privilegiando, em alguns deles também, a importância das políticas nacionais no processo de construção europeia. Entre outros, como um professor de Estrasburgo, Poitevin, saliento o nome de Maurice Vaïsse, que esteve recentemente entre nós, em abril, num colóquio que aqui organizamos. Novas perspectivas se abriam e Gérard Bossuat, professor, portanto, numa universidade parisiense, vai dar a público dois importantes volumes sobre la France, l'aide américaine et la construction européenne. Por exemplo, a GRB publica La Construction de l'Europe, Les Fondateurs de l'Europe Unie, uma outra obra de 94, Marie-Thérèse Bitsch, de Estrasburgo, em 96, publica La Construction Européenne, uma obra que tem tido várias reedições.
Em Itália, António Vasari, e na Alemanha, Wilfried Lott, são historiadores das relações internacionais que têm dado um contributo assinalável a esta história da construção europeia. Georges-Henri Sautoux, inspirado sobretudo na história do americano Schroeder, publica em 94 uma obra importante que problematiza a questão da ordem europeia. Em relação aos historiadores que produziam uma análise à escala nacional e sobre a história do seu próprio país, há um certo número de historiadores universitários que procuraram cruzar as suas análises, procuraram cruzar perspectivas e permitiu-lhes isso estabelecer laços, quer laços pessoais, é curioso, nessas redes de sociabilidade também dos historiadores, mas facultou e estimulou redes institucionalizadas destes historiadores, sobretudo a partir de 1982, quando é criado o grupo de professores de História Contemporânea, por iniciativa da Comissão das Comunidades Europeias. E vai organizar o seu primeiro grande congresso no Luxemburgo. Para incentivar esta investigação histórica, é criada uma revista trilingue, que ainda hoje se publica, a Revue d'Histoire de l'Intégration Européenne, cujo último número, de 2003, é inteiramente dedicado ao Tratado de Maastricht. Por outro lado, organizam-se cada vez mais colóquios regulares que problematizam, questionam, discutem o processo de construção europeia, apresentando, sem dúvida, abordagens inovadoras. Entre a escola federalista e a escola intergovernamentalista, uma terceira via. Uma escola nova, ambiciosa, sem dúvida, se vem a desenvolver. Procuram os seus historiadores cruzar fontes de arquivo, fontes dos arquivos dos vários países membros, com os arquivos oficiais das instituições europeias que progressivamente foram sendo abertos ao público. E hoje, por exemplo, os arquivos que estão sediados no Instituto Europeu de Florença são importantíssimos para dos presentes. A Vera trabalhou já muito com documentação desses arquivos de Florença. Quem são os pioneiros desta escola nova? É o Jürgen Küster, é o Raymond Poitevin, é o Pierre Ludlow, etc. Foram sendo então feitas e publicadas muitas teses de doutoramento, muitos trabalhos académicos, reedição de várias obras, e a verdade é que começaram a aparecer a público essas obras com documentação de arquivo oficial. Por exemplo, saliento a importância da obra de um holandês, que é um diplomata e um antigo membro da alta autoridade da Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, que dá uma obra a público em 1993. Programas de investigação salientaria, entre outros, um que é dinamizado por também uma figura importante nesta história da construção europeia, que é Michel Dumoulin. Michel Dumoulin é ainda hoje professor da Universidade de Louvain-la-Neuve e que faz a história das instituições europeias, já com recolha quer de documentação de arquivo, quer com mais de uma centena de depoimentos dos testemunhos dos protagonistas da época e, portanto, a publicação também de muitas fontes escritas. Repare-se que isso tem sido estudos frutuosos que se têm vindo a público, e não vou naturalmente aqui a referi-los, seria fastidioso, mas sobre a política agrícola comum, mas também sobre as instituições, quer sobre a Comissão Europeia, sobre o Parlamento Europeu, sobre as negociações entre os membros da Comissão Europeia, que têm vindo a público já exatamente nos nossos dias. O que interessa ainda sublinhar é que tem havido uma preocupação
de alguns destes historiadores, sobretudo desta nova escola, a preocupação de uma abordagem transnacional, Por exemplo, de Laurence Badel, de Françoise Bioget, de Marine Morgan, que têm estudado pontos comuns ou divergências ou convergências entre associações, entre sindicatos, entre políticas, por exemplo, políticas sociais, políticas de saúde dos vários Estados-membros. Sublinhou a importância de um seminário que foi realizado recentemente, exatamente sob a tutela do Michel Dumoulin, de Henrique Bussière, de Sylvain Schirman, que ainda hoje é professor na Universidade de Estrasburgo III, de onde têm resultado também obras coletivas. Obras coletivas que já abordam não apenas questões de ordem económica, nem apenas de ordem política, mas de ordem social. E sempre numa perspectiva, numa perspectiva também transnacional, que se tem verificado. Portanto, o que tem possibilitado o aparecimento de muitos estudos comparativos. E historiadoras como André Bachou ou Josefina Cuesta, da Universidade de Salamanca, ou também estudos interessantes comparatistas sob o ponto de vista religioso. Eu salientaria aqui a autoria de Philippe Chauny, as obras importantes que tem dado a público, mas também, por exemplo, sobre os militares, que Europa, a dos militares, tem sido trabalhos sistemáticos que têm vindo a público. E, curiosamente, tem havido ultimamente uma produção que vai recuperar os projetos do militantismo pró-europeu, mas com novas abordagens. Por exemplo, uma obra de Anne-Marie Gilles sobre a Pan-Europa, do Kalergi, uma outra de Geneviève Duchesne sobre o europeísmo belga, outra de Christophe de Ledréau sobre movimentos pró-europeus, mas com um novo tipo de abordagem. Tem sido dada também uma particular atenção nesta produção científica, sobretudo a partir dos meados da década de 90, às subjetividades coletivas e das identidades, para citar uma expressão de René Géraud. Historiadores que questionam, que problematizam as imagens da Europa, a fragilidade do sentimento europeu, que questionam a consciência europeia, identidade cultural europeia. Enfim, como digo, estes historiadores têm dado também uma particular atenção às opiniões públicas, a questão do espaço público europeu, o espaço comum de referências e de debates políticos. E, curiosamente, algumas das últimas publicações de alguns historiadores refletem sobre a emergência de espaços comuns de referência para os europeus. Não admira, portanto, que várias obras tenham sido dadas ao público e vão ser no próximo ano sobre memória de guerra, memórias das guerras, sobre os lugares da memória europeus, sobre heróis comuns da Europa Unida, sobre símbolos europeus, etc. E vou concluir. É evidente que, como vos disse, foi uma sucinta e lacunar natural abordagem sobre um balanço historiográfico. Muitos outros autores, muitas outras obras se poderiam citar. Mas penso que esta história da Europa, esta história da construção europeia, enfim, que é relativamente jovem, mas é abundante na sua produção, é plural nas suas abordagens, é multi e transnacional e verificamos que está em constante renovação. Portanto, as várias correntes historiográficas, e destaquei aqui essencialmente as três mais importantes, a riqueza desta produção histórica suscitada pelos projetos, pelos processos, pelos seus atores, permitem-nos concluir, todavia,
que não se trata, portanto, de um processo linear, e todo este processo de construção europeia, como bem sabemos, deve ser entendido, deve ser compreendido, bem o sentimos, sempre nesta alternância de sucessos e de insucessos, de relances e de crises mais ou menos prolongadas. É uma história rica, sem dúvida, é também uma história complexa, pela diversidade de ideias, de tempos, de espaços, de atores, de formas, em convergência ou em confronto no século XX e no século XXI. Obrigada pela vossa paciência e pela vossa atenção.